Parabéns! Parabéns a todos os envolvidos por esta vergonha. O Vasco novamente está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ridículo, vergonhoso, humilhante para o torcedor. Foi para isso que a SAF veio? Foi para isso que a gente vendeu 70% do clube, do futebol do clube para a empresa norte-americana? Para estar novamente em uma Série A do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento? Que vergonha, cara. Que vergonha. É humilhante para mim, como torcedor vascaíno, ver novamente o meu Vasco na zona do rebaixamento. Poderia abrir esse vídeo falando sobre a contratação do Serginho. Poderia abrir esse vídeo falando sobre o interesse no Roraman Campuzano. Mas não tem como. Não tem como. É completamente indignante saber que novamente o Vasco está no Z4 da Série A. É brincadeira. É uma tragédia de fato anunciada. A gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Mas é claro, vamos falar também sobre reforços. E falo mais. Se não trazer reforço de qualidade, o Vasco vai cair, meu amigo. Não adianta segurar dinheiro. Não adianta guardar grana no cofre, perdão. Tem que soltar. Alô 777, não é possível que vocês vão preferir deixar o Vasco cair do que soltar a grana. Realmente é preocupante a situação do Gigante da Colina. A gente vai falar sobre isso, torcedor. Vamos falar, é claro, sobre essa zona do rebaixamento em que o Vasco se encontra. Vamos falar sobre reforços. Tudo isso aqui nesse Acorda Vascão, muito chato, inclusive, de ser feito. Antes, porém, de começar, eu quero, se possível, porque é difícil, dar as boas-vindas a você que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. O momento é duro, o momento é difícil, mas eu peço aqui a sua inscrição. Se você não está realmente aceitando esse momento, está chateado, está triste, está sem esperança nenhuma, vem comigo, se inscreva, conte comigo para criticar, para reclamar, porque esse momento não podemos abaixar a nossa cabeça. Vergonhoso o que vem acontecendo no nosso Vasco da Gama. Então, se inscreva, torcedor, me dê mais voz aqui no YouTube. Além disso, deixe aqui o seu like, ó, o seu joinha, o seu gostei. A gente vai falar muita coisa nesse vídeo e eu preciso do seu like para que ele seja divulgado. Porque se você não deixar o seu like aí, infelizmente o YouTube não vai divulgar o nosso vídeo. Então larga o dedo no like, no joinha, no gostei para ajudar no nosso crescimento. Tranquilo, rapaziada? Vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. E eu, antes de entrar aí no assunto sobre reforços, sobre contratações, que é um assunto até bom de se falar, é gostoso falar sobre isso, eu não posso começar este Acorda Vascão falando de outra coisa que senão a zona do rebaixamento. A gente vive num looping infinito, né? Realmente o torcedor vascaíno não consegue ter paz. E você, Abel Braga? E você, que é o coordenador técnico do Vasco, que em uma entrevista à Vasco TV no início da temporada disse que o torcedor não iria sofrer mais. Como não ia sofrer mais? Em 2023, em menos de 5 meses, já foi uma eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para o ABC de Natal. E agora a zona do rebaixamento. Uma eliminação na semifinal do Carioca. Se isso não é sofrimento, meu amigo, eu sinceramente não sei o que é. Derrota para Bahia em São Januário, derrota para Santos em São Januário, 4-2 para o São Paulo no Morumbi, um empate vergonhoso para o Coritiba no Couto Pereira. Se isso não é sofrimento, sinceramente eu não sei o que é sofrimento. Mais um ano em que o torcedor vascaíno amarga uma Série A do Campeonato Brasileiro completamente diferente do que condiz com o tamanho e a grandeza do nosso clube. O Vasco ontem entrou no Z4. Vou chegar um pouco aqui ao lado para vocês darem uma olhada aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Essa é a tabela, meu amigo. O Vasco nesse momento está na 17ª colocação. O Vasco tem 6 pontos, enquanto o Corinthians abaixo tem 5, o América Mineiro tem 4 e o Coritiba tem 2. Acima do Vasco tem Goiás, Cuiabá, Internacional e Bahia. O Vasco entrou nesse G4, pois ontem o Cuiabá venceu o Cruzeiro no Mineirão e ultrapassou o Gigante da Colina. O Vasco hoje é um clube da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Essa é a consequência de um Vasco que não fez um bom investimento, de um Vasco que não fez boas contratações, de um Vasco que tem um elenco limitado e de um Vasco que tem na beirada de campo um técnico que não conhece o clube. Esse é o Vasco da zona de rebaixamento. Um Vasco
que eu fui buscar dados, fui buscar números. Em 7 partidas tem 211 cruzamentos. Uma média aí de 30 cruzamentos por jogo. Um time sem ideia de jogo, um time sem estilo de jogo. Um time sem criatividade, um time sem realmente organização tática. Esse é o Vasco do técnico Maurício Barbieri. Eu nunca vi um time que em 7 partidas fez 211 cruzamentos. Só o Vasco. E na boa, aliás. Um time que faz 211 cruzamentos em 7 jogos é um time que não tem ideia de jogo. E esse é o time hoje do técnico Maurício Barbieri. O Vasco fez 2 gols contra o São Paulo. Mas você lembra como foram os gols? Um gol do Cauã Barros de cabeça, num cruzamento, e um gol do Galarza, num cruzamento. Novamente, a única ideia de jogo que o Vasco tem. Isso, é claro, parte do trabalho do Maurício Barbieri. Um trabalho ruim, querendo ou não querendo. Um trabalho limitado. Não estou falando do técnico em si, daquilo que ele fez no Bragantino. Estou falando do que ele faz hoje no Vasco. Hoje, independente de elenco limitado, o trabalho do Barbieri é ruim. Não tiro a culpa do Paulo Brax, que montou errado o elenco. Mas com as peças que hoje, mesmo com limites, o Barbieri tem em mãos, era para ter um desempenho melhor. E ele já foi comunicado sobre isso. Barbieri foi comunicado nesses últimos dias sobre isso. E eu trago a vocês. Barbieri foi comunicado que esses 2 próximos confrontos que o Vasco terá contra Fortaleza e Flamengo serão essenciais. Se não jogar bem, se não pontuar, se não tiver bons resultados, vai dar ruim para ele. Serão jogos fundamentais para o destino do técnico Maurício Barbieri à frente do Vasco. Finalmente. Porque do jeito que tá, não dá para ficar. Eu, como torcedor vascaíno, estou humilhado de saber que novamente o Vasco se encontra no Z4, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. E falo aqui a vocês, o Vasco tem 6 pontos. Na 7ª rodada, o Vasco terminou ela com 6 pontos. O Vasco caiu em 2008 com 7 pontos até a 7ª rodada, ou seja, mais pontos do que fez nesse ano de 2023. O Vasco em 2013 caiu com 7 pontos conquistados também até a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais pontos do que fez até esse momento. O Vasco, em 2020, caiu com 12 pontos conquistados até a 7ª primeira rodada. Ou seja, meu amigo, o Vasco tem um desempenho pior nesse ano de 2023 do que nos anos em que caiu. Abra o olho. Abra o olho. O torcedor não vai aceitar mais um ano caindo para a 2ª divisão após ter ficado 2 anos seguidos na Série B. Vergonhoso. Ridículo. Ridículo. E agora sim eu começo a falar de reforço. Num clima ruim, eu peço perdão, peço desculpa. Queria abrir esse vídeo alegre, feliz, realmente festejando, mas nem tem o porquê festejar, nem tem. Mas vamos lá, vamos falar de Vasco, vamos falar de reforço, vamos falar de contratação, pois tem que sim contratar. E ontem o Vasco acertou a primeira contratação para essa próxima janela de transferências. O Vasco não acertou ontem, mas foi divulgado esse acerto na noite de ontem, segunda-feira. Se trata aí do atacante Serginho, que nesse momento veste a camisa do Giresunspor da Turquia, um jogador de 28 anos, originalmente ponta direita, mas que também consegue atuar pelo lado esquerdo do campo. Ele na Turquia, gente, é o camisa 10, é o capitão do time, tem um papel fundamental, é um dos grandes destaques, sim, do Giresunspor. Eu não vou entrar no mérito que eu entrei no vídeo de ontem sobre o desempenho, se é um bom reforço ou não é um bom reforço. Se você ainda não viu, corre para dar uma olhada no Boa Noite Gigante de ontem, que eu passei tintim por tintim detalhes de quem é esse nome. Mas é um jogador importante para o Giresunspor, isso é inegável. É um nome importante, é o destaque da equipe desse clube turco. É o destaque dessa equipe turca, aliás. Um nome que em 92 partidas no geral, durante a sua passagem pela Turquia, tem 10 gols e 19 assistências. Bons números para um ponta. São bons números. 29 participações em gol em 90 quase jogos são bons números. Se vai dar certo no Vasco, meu amigo, não conseguimos saber. Mas é um nome de destaque no clube em que atualmente veste a camisa. Segundo informações, ele terá um contrato válido por 18 meses. Ou seja, o seu contrato com o Vasco da Gama vai até o final do ano que vem. Esse é o contrato assinado do Serginho com o Gigante da Colina. O pré-contrato já foi assinado, ele se apresenta ao Vasco no mês de julho. Assim que seu contrato com o Giresunspor será encerrado e assim que a janela de transferência do futebol brasileiro for aberta, o Vasco conseguirá regularizar esse jogador. São Paulo e Grêmio, segundo informações, também estavam interessados na contratação desse atleta, mas o Vasco conseguiu passar à frente desses 2 clubes e acertar a contratação desse atleta.
atacante. Deixa aí a sua opinião se você gostou desse reforço. Inclusive, gente, eu já adianto aqui a vocês. Ontem o jornalista Lucas Pedrosa trouxe uma informação super importante sobre a situação do Serginho. Muitos torcedores criticaram, e eu, inclusive, no Boa Noite Gigante de ontem falei sobre isso, que o Serginho, para mim, não seria esse jogador de alto nível que chegaria para resolver a situação ofensiva do Vasco da Gama. E o jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação que ele não entra nessa lista de reforços titulares, ou seja, ele vem para compor o elenco. Se for para ser titular, não é um bom reforço. Já adianto aqui a vocês. No momento que o Vasco se encontra, com as carências que o Vasco se encontra, o Serginho para ser titular, para ser esse nome que chegará, vestirá a camisa e entrará em campo, não é um bom reforço. Agora, para compor elenco, a gente muda completamente. O Serginho é um baita reforço para compor elenco. Essa é a minha opinião. Chegar um ponta esquerda para ser titular absoluto e o Serginho vir para compor elenco é um grande nome. Por ser um destaque do clube turco, ter um tempo de adaptação ao futebol brasileiro, conseguir desempenhar o seu futebol, acho que é um bom reforço. Para ser titular, não. Para compor elenco, gosto sim do nome do Serginho. Deixe a sua opinião aí nos comentários, informação que me dá uma animada sobre a chegada desse jogador. Tranquilo, rapaziada? E para finalizar aqui o vídeo, falar sobre mais uma situação que tivemos informação nessa noite de ontem. O Vasco busca um primeiro volante, a gente sabe muito bem disso porque eu venho informando a vocês. O Vasco tem essa carência na posição e o Vasco vai atacar o mercado buscando um nome. O nome principal da diretoria Cruz Maltina era o Gustavo Coediar. Para quem acompanha, meu canal sabe disso, que eu venho informando, Gustavo Coediar é a prioridade da diretoria do Vasco. Mas é um nome que tem um acordo nesse momento com o Internacional. Um nome que tem um pré-acordo ainda não assinado, mas tem um pré-acordo com o Inter. Então o Vasco vai procurar outros nomes, o Vasco tem essa carência urgente. É a posição, na minha opinião, mais carente para o Vasco, é essa posição de primeiro volante. Não tem condições de ficar com o Rodrigo sendo titular desse sistema de meio campo. E exatamente por esse motivo, o Vasco vem buscando outros nomes. Ontem tivemos uma nova informação, que além do Serginho, que tem essa negociação já acertada, o Vasco tem um grande alvo para essa posição do primeiro volante, que é o Rorman Campuzano, gente. Rorman Campuzano é realmente um dos alvos do Vasco. O Vasco, segundo informações do canal Atenção Vascaínos, está esperando o momento certo para acertar a contratação do Rorman Campuzano. Para quem não sabe, o Rorman Campuzano é um nome que nesse momento pertence ao Boca Juniors, mas veste a camisa do Giresunspor da Turquia. Mesmo clube, inclusive, do Serginho que a gente acabou de falar. São companheiros de equipe. Rorman Campuzano é um nome que interessa, é um nome que chegou sim a praticamente acertar com o Vasco da Gama nessa última janela de transferências, porém pelo curto prazo o Vasco não conseguiu finalizar a sua contratação. O Vasco chegou a acertar inclusive com o Boca Juniors, que é o clube que detém os direitos econômicos do atleta, sua chegada. Na época, por ali mês de março, o Vasco pagaria $200 mil, algo em torno de 1 milhão e 100 mil reais, né, pela contratação do jogador, um empréstimo, e teria a opção de compra do atleta fixada em $800 mil, 4 milhões e 200 mil reais. O Vasco pegaria esse jogador por empréstimo até o final do ano. Isso lá no início de 2023. Agora a situação é diferente. O Vasco já realmente tinha uma boa relação com a diretoria do Boca Juniors devido a essa negociação que rolou, mas agora o momento é outro. A situação é outra. Ele ficará realmente tendo seu contrato encerrado com esse clube turco, que se encerra agora no dia 30 de junho, ele retornará ao Boca Juniors e será novamente um atleta do clube argentino, e o Vasco vai negociar agora diretamente com o Boca. O Vasco chegou, volto a repetir, a acertar a sua contratação, acertar com relação a grana, dinheiro, mas agora as negociações serão reabertas para que o Vasco feche a sua contratação. O Vasco segue muito interessado no Rorman Campuzano. Para quem não sabe, gente, é um jogador aí de 27 anos, colombiano, jogador de seleção colombiana, que tem passagem pelo Deportivo Pereira e Atlético Nacional da Colômbia e tem passagem pelo Boca Juniors. Foram 4 temporadas vestindo a camisa do Boca, mais de 90 jogos com a camisa do clube argentino, e pelo Giresunspor da Turquia nesse momento ele tem 24 partidas e 2 gols marcados. Até o mês de março, né, era realmente um grande jogador. Em 17 jogos no mês de março, para vocês terem noção, o atleta tinha 39 desarmes e 88 bolas recuperadas. É esse cão de guarda. É um bom nome sim para o Vasco. A última partida do Rorman Campuzano foi no dia 1º de maio no dia 7 de maio, contra a equipe do Fenerbahçe. Ele atuou os 90 minutos. É uma peça importante, é o titular absoluto desse tema de meio campo do clube
turco. É um nome muito bom, eu gosto muito do nome do Horoman Campuzano. Acredito que ele sim vem com esse status de vestir a camisa e ser titular, o dono da posição, diferente do Serginho. Serginho, para compor o elenco, é um baita nome. Para ser titular, não. Diferente do Horoman Campuzano, que é um baita nome para ser titular e muda sim o nível do sistema de meio campo do Cruz Maltino. É um nome que tanto sabe desarmar, quanto também sabe sair jogando. Você gosta desse nome? Deixe a sua opinião nos comentários, porque muito provavelmente nos próximos dias teremos mais novidades se tratando das negociações entre Vasco da Gama e Boca Juniors pela contratação desse jogador. Tranquilo, rapaziada? Deixa aí a sua opinião. Vamos falar sobre Vasco, vamos falar sobre Serginho, vamos falar sobre Horoman Campuzano, sobre zona de rebaixamento. Então, pra gente ter essa troca, deixa aí tudo o que você achou desse vídeo aqui nos comentários com relação à sua opinião. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Se inscreva pra gente ter mais voz. Estamos aí com 92.300 inscritos, quase chegando à casa dos 93 mil. Em breve chegaremos aos 100 mil e vamos juntos. Que é um canal de vascaíno, vamos falar de Vasco com muita seriedade, muito profissionalismo, mas sem abaixar a cabeça. Vamos levantar a cabeça e cobrar, porque o torcedor vascaíno merece respeito. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.